Nós agora vamos conhecer no quadro Minha Família, Minha Base a história do casal Evaldo e Maria da Conceição. O interessante dessa família é porque foi a filha a grande incentivadora da caminhada missionária de toda a família na igreja. A igreja ensina que é de responsabilidade dos pais incentivar e preparar os filhos para a caminhada cristã, mas em alguns casos a história pode ser diferente e é através dos filhos que a caminhada na igreja se intensifica. Foi assim com a família de Maria da Conceição e Evaldo. Eles participavam de algumas missas, mas não se doavam por completo. E foi através da filha Camila que a caminhada do casal começou a ser perseverante. Eu sempre rezando e pedindo a Deus que tocasse o coração do meu pai, do meu irmão, né, da minha mãe. E foi no momento de Deus. Eu acredito que foi no momento de Deus, eles despertaram isso. Até porque eu passei no vestibular para a Universidade Federal em Parnaíba, passei 5 anos em Parnaíba. E tudo que eu assumia na comunidade, eles, de certo modo, assumiram, né? E também eles foram chamados para fazer o SCC, e foi muito importante. O SCC também foi uma base importante para os meus pais. Maria da Conceição fala sobre o início da sua vida cristã e o incentivo que recebeu por parte da filha Camila. A gente costumava ir mais na igreja longe e ela começou a entrar aqui na nossa comunidade, começou a chamar a gente. Nós só íamos no domingo na igreja e só. Aí ela voltou e, mamãe, você tem que vir aqui. Aí fomos e começamos a andar na nossa comunidade. Evaldo Santos conta também sobre o seu início na caminhada cristã, onde a filha o incentivou a ser mais próximo da casa de Deus e o sentimento por hoje fazer parte de tudo isso. A nossa fé era muito pouco também. A gente aumentou a nossa fé e aumentou a nossa caminhada. Através da Camila, né, como ela começou, e a gente começou essa caminhada e eu não quero desistir dessa caminhada, porque é uma caminhada boa, é sincera, porque até as amizades, a amizade da igreja é diferente das outras amizades, uma amizade sincera, que a gente acredita, né? E a gente continua. A filha, responsável por levar os pais para essa caminhada, fala sobre o início de sua jornada na igreja, quando ela passou de fato a caminhar, participar, as dificuldades que enfrentou e sobre as mudanças na sua vida. Um despertar para a minha vida, né? Entrei na catequese, agradeço muito a minha base, a minha iniciação cristã, que também foi uma porta, né? Foi um discernimento para a minha caminhada. E, na época, na paróquia São João Evangelista, quem cuidava eram os padres italianos. E na minha comunidade era o padre Luca. Quando eu cheguei no grupo, no meio de semana, eles pediram para me ler o Evangelho, né? E eu ainda não sabia discernir o que era Evangelho, né? Não sabia pegar numa Bíblia, né? E depois pediram para me fazer a reflexão. E eu fiquei, o que é reflexão? Como se faz a reflexão? Foi quando eles foram me dando assim algumas diretrizes, né, para me poder conduzir essa reflexão. E pequena, eles perceberam que tinha algo, né, bom em mim, assim como o padre, né, onde ele aos poucos ele foi me inserindo em algumas atividades dentro da comunidade. Ele, Camila, a nossa comunidade está precisando de cantora. Eu, padre, mas eu não sei cantar. Ele, mas eu lhe ajudo. A Camila, a gente está precisando de alguém para fazer a leitura, para fazer o comentário, precisando de coroinha, né? De um certo modo, foi me colocando em várias pastoral. Apesar de toda a fé de Camila, ela tinha uma grande resistência com a devoção por santos. Não acreditava de forma alguma. Mas certo dia, sua mãe encontrou próximo de um rio a imagem de Nossa Senhora da Conceição. E ao chegar em casa, todos da família começaram a perceber que a aparição da imagem foi um milagre. Eu sempre dizia que era tipo como fosse uma católica protestante, porque na comunidade tinha várias imagens, principalmente de Nossa Senhora, né, de Maria. E aí eu achava demais, mas gente, por que as pessoas fazem essa adoração, as imagens? Que católicos são esses? Eu sempre indagava isso. E aqui em casa também, a mãe com um monte de imagens de Nossa Senhora. Mãe, para que tudo isso?
não precisa. E aí, de certo modo, que tanto na igreja como aqui em casa, eu escondia as imagens. Eu cobria as imagens. Às vezes, quando as pessoas na igreja procurar, cadê a imagem de Nossa Senhora do Rosário? Cadê a imagem de Nossa Senhora das Graças? Eu ficava calada. Mas estava lá na sacristia, escondida, né? Mas depois que aconteceu, né, essa graça, que meus pais, né, minha mãe em especial, achou essa imagem no Rio Poti, as imagens do Rio Poti, quando ela chegou aqui, ela chegou muito emocionada. E estava eu e meu irmão na sala, assistindo. Quando eu olhei para a mãe, ela assim, pela emoção dela, e foi um momento de muita graça. E tanto eu como meu irmão, a gente começou a rezar. Eu disse, até meu irmão está rezando, então é porque é um momento de bênção. E a partir daquele momento, eu comecei a abrir mais o meu coração para Maria. O filho do casal, Elton, fala sobre a importância que a família tem na vida dele. Como espelho, eles três. Se não fosse eles três na minha vida, eu acho que eu não era nada. Um dos frutos desta família foi o neto Heitor, filho de Elton, que aos 8 anos já começou sua caminhada na igreja. Quando der para a igreja com eles também, eu vou. Esse ano, em agosto mais ou menos, eu vou ir fazer catequese. Aí ser muito melhor. E assim, a família segue unida na caminhada da igreja e na devoção por Nossa Senhora da Conceição. Minha família é minha base.